Olá pessoal, tudo bem? Gravando um vídeo aqui, buscando sempre uma alternativa diferenciada para atender a necessidade de vocês. Antes de mais nada, espero que vocês estejam se cuidando acima de tudo. Nós estamos em reta final aí para nossa sistema de avaliação, a V3. Não quero que vocês se preocupem em relação a isso. Pensei numa forma de gravar um vídeo como tinha gravado anteriormente, ou então de abrir uma webconferência, mas a preocupação é quando a gente busca abrir uma webconferência, nem todos vão conseguir acesso à internet naquele momento e pode acontecer oscilações e aí de repente a pessoa não acaba sendo privilegiada de poder acompanhar a discussão dos grupos simultaneamente. Então o vídeo ele se fez necessário e dessa vez, como vocês podem observar, eu estou utilizando um mecanismo diferente porque a gente busca sempre alternar esses momentos, tá bom? A gente também é uma oportunidade de aprender, então vou dizer para vocês que estou passando por esse processo de aprender a se utilizar melhor das ferramentas, embora eu já venha trabalhando há alguns anos se utilizando desses mecanismos, como vocês bem sabem, me acompanham, e estamos aí aprendendo, não só professor, mas como aluno, todos nós nesse processo, tá bom? Aqui eu vou diminuir um pouquinho, vocês vão observar um pouco dessa movimentação, né? Mas extremamente necessária. Dessa vez eu apareço um pouquinho em vídeo, embora de uma forma diferente, e eu tenho alguns trabalhos aí para que a gente possa discutir, para rememorar mais do que isso, né, em relação aos nossos trabalhos, ok? Vou fazer uma movimentação aqui que vocês vão acompanhando ao mesmo tempo. Antes, nós iniciamos aí se utilizando do mecanismo da Google, Google Classroom, depois o Google Formulário. A Google Formulário, o Google Classroom, de uma certa forma, vem justamente para nos ajudar nesse momento. Temos que nos adaptar. Quem tem computador consegue ter um bom acesso, mas também quem tem um celular é apenas uma questão de organização, manuseio e paciência. Então é questão de exercitar esse processo sempre em nós, tá bom? Fizemos então um apanhado. Antes de mais nada, eu publiquei no Classroom todos os slides necessários e pedi que vocês fizessem apreciação. Depois disso, foi lançado algumas questões iniciais, que são derivadas da própria apostila de Epistemologia da Matemática e Fundamentos, e essa apostila, ao mesmo tempo, ela vai mostrar quem foi que respondeu, se utilizando da Google Classroom, se utilizando do Google Formulário e as respostas de cada um. Eu vou mostrar para vocês a tela de acesso que eu tenho. Aqui eu tenho 29 respostas, mas não quer dizer que são 29 pessoas, porque você pode tentar até 3 vezes, né? Aqui eu tenho o número de pessoas que fizeram atividade. Então aqui 17 acertaram 10 com 10 pontos, 12 pessoas fizeram e acertaram com 8 pontos. Isso dá uma dimensão de reconhecimento e ao mesmo tempo entender por que foi que aconteceu, para que as pessoas ali, 12 tentativas, não quer dizer 12 pessoas, acertaram até 8 pontos, né? E depois eu venho e desço um pouquinho para mostrar, ó, quem tirou 10, quem tirou 8 e assim sucessivamente. O nome de vocês, eu estou passando rapidinho, porque não necessariamente é interessante mostrar quem são as pessoas, né? Mas aqui eu tenho os grupos, turma N, turma P, número de acessos, aqui não de acertos, ok? Depois disso tem as questões. Lembrem que em fundamentos etimológico e metodológico da matemática, muitas vezes a gente pode achar que as questões são simples, mas nem sempre vão ser simples para mim ou para você. Então, o simples para mim e para outra pessoa pode ser um pouco difícil, né? Eu vou dar aqui um exemplo dessa questão especificamente, mas a gente pode levar para outros caminhos. Verifique o seguinte, observe que de modo a listagem de números estão organizados: 120, 115, 110, 105 e a sequência. Quais os próximos números que devam ser escritos? Nós tivemos aqui uma pessoa que respondeu 100, 90 e 80, quando a resposta seria uma sequência negativa de 5, né? Então você tem 105, 10, 95 e 90. Então observem que o que é simples para mim pode não ser simples para o outro. Sempre uma questão de atenção, ao mesmo tempo de reconhecimento e de conhecimento, né? Então essa questão que eu preciso trazer para vocês agora para que a gente possa discutir. Aqui também eu tenho outra questão simples. A escrita por extenso de 21.709 teve quem respondeu 21.079.
é uma questão de leitura, de interpretação e de conhecimento, ao mesmo tempo de paciência, né? Que a gente pode, de repente, fazer uma primeira leitura muito rápida, não levar em consideração algum tipo de aspecto e acabar errando aí nesse sentido. E assim sucessivamente. Aqui vamos dizer que todo mundo acertou, né? A escrita com algarismo do número 1024 todos acertaram, e o gráfico ele já sinaliza para mim nesse sentido. Apresentar para vocês um outro gráfico que também faz jus aos trabalhos evolutivos. Ele começa do mais simples e a gente vai avançando um pouco, né? O que a gente tem aqui? 24 pessoas, que na verdade são 24 tentativas, com pontuação. 13 acertaram até 10, 8 acertaram até 8, 2 pessoas acertaram com pontuação 6, e nós tivemos uma pessoa que acertou 2 questões apenas, para vocês verem a diferença que essas atividades nos dão. Então você começa do jeito mais simples, vai evoluindo e assim sucessivamente. O que eu preciso chamar a atenção de vocês aqui? Vou pular a questão da pontuação individual de vocês, que não tem importância para nós agora, né? Vamos lá para uma questão. Jesuína foi à loja e comprou alguns presentes. Calcule corretamente o troco que recebeu por cada compra feita. Se eu vou numa loja, eu tenho 50 reais, eu compro uma boneca de 25 reais, quanto que tem que me retornar? Teve 2 pessoas que respondeu que tinha que retornar 75 reais. Então, reflita e pense. O simples para mim pode não ser simples para o outro. Então o gráfico ele nos aponta a dificuldade de algumas pessoas que têm em relação ao aspecto da própria matemática. Por isso ela precisa ser epistemológica, metodológica, né? Os slides ele vai apontar para nós várias formas de se trabalhar matemática, mas ao mesmo tempo a gente precisa colocar em prática, precisa trabalhar. E assim sucessivamente. Um carro de brinquedo, que você tem 80 reais, ele custa 68. Quanto te volta de troco? Teve gente que respondeu 22 reais, quando a resposta seria 12. E assim sucessivamente, né? Urso de pelúcia custa 19 reais, você tem 20. Quanto te volta de troco? Teve gente que respondeu 39 reais. Teve gente que respondeu 2 reais. E aí você fica assim, como alguém vai errar isso, gente? Eu tenho 20 reais, custa 19. Não é que tem que me voltar R$1? Sim. Mas para outras pessoas, isso não é tão simples assim, né? Eu vou avançando aqui para ir para a última questão, que muita gente fala assim, isso é uma pegadinha, para vocês verificarem que raciocínio lógico não quer dizer matemática apenas com número, mas é contextualização, é conhecer. Aqui fala sobre ciências naturais envolvidas com matemática. Marcionília colheu 128 kg de batata, 187 kg de mandioca e 84 kg de cenoura. Quantos quilos de verdura a Marcionília colheu? Então, se você fizer uma conta dos quilos, vai dar 399. Teve 9 pessoas que respondeu isso. Mas peraí, colheu 128 kg de batata, mandioca, cenoura. Isso não é tubérculo? É tubérculo. Por que é tubérculo? O que é tubérculo, né? Antes de mais nada. Então, verduras é tudo aquilo que tem folha. Tubérculos são raízes. Então, verifiquem que na matemática ele não vai te direcionar apenas para os números. Ele vai dizer, olha, veja o número, mas veja o contexto. Se você não abraçar o contexto, você vai ser levado ao erro. Então, raciocínio lógico matemático é isso. É contextualizar. É verificar de uma forma geral tudo aquilo que é relevante para o processo de aprendizagem voltado ao campo da matemática, é claro, né? Aí eu quero fechar com vocês aqui. Nós iniciamos com estudos da BNCC, que foram voltados justamente para o campo da matemática, como a matemática está situada, qual é o aspecto da matemática, né? E a matemática em si, ela é extremamente fundamentada nesses princípios, nessa organização, que para nós agora é obrigatório, nós professores temos que seguir, não podemos fugir disso, certo? Então, o nosso norte, para a gente poder entender e fechar aqui, ele vem da onde? Ele vem da BNCC. A BNCC ela vai dizer os ciclos de ensino e o que deva ser trabalhado em cada um deles. A educação infantil era a única que não estava abraçada antes pelo PCN, Parâmetro Curricular Nacional, que ele foi publicado em 97, mas com a BNCC ela passou a ser obrigatória também
para a educação infantil. Então, todos os níveis de ensino devam ser amplamente discutidos e fundamentados em instruções normativas. Então, esse processo é muito importante para que a gente possa elevar os nossos trabalhos enquanto professor. Quero agradecer vocês por esse momento que vocês têm oportunizado a gente discutir, né? E que nós estamos sempre tentando aumentar um pouquinho aqui, né? Nós estamos sempre tentando mudar as nossas práticas de ensino. Verifique que o professor da noite para o dia teve que aprender a mexer com as tecnologias. E aí eu fui me descobrir também em relação a isso, utilizando não só do Classroom, Google Formulário, mas agora gravando vídeo para vocês, gravando a tela do computador, gravando slides, para tentar melhor atender este momento que a gente está vivenciando. Tá bom? Então, dúvidas que vocês tiverem, estou sempre à disposição. Vão lá no Classroom, escrevam e eu vou respondendo dentro do possível. Tudo bem? Quero agradecer e desejo que todos estejam bem acima de tudo e que a gente possa retornar o quanto antes, mas acima de tudo com a qualidade e pensando na saúde em primeiro lugar. Tá bom? Muito obrigado a vocês e até uma próxima vez.